Senhoras e senhores, com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. Um podcast, um café colonial, hoje adocicado. Muito diverso, olha só. Não, é isso que eu ia falar. Isso aqui é muita infância, uma né? geração marcada por esses dois. Total. No comando dessa mesa, este que vos fala, o Luciano Trevisan, e ele que misteriosamente trabalhou no feriado. Qualquer um ficaria desmotivado, desanimado, sem vontade de cantar uma bela canção. Mas não esse homem. Esse nobre trabalhador estava lá. Não rolando um dia, né? Não, todo mundo não, né? Só eu lá naquele prédio trabalhando, né? Imagino. Mas tudo bem, faz parte, né? Sim. Faz. Muito bem. Luciano, então, por favor, faça as honras. Tá bem. Vamos apresentar a nossa convidada. Estou aí. A nossa convidada, ela cursou o magistério, depois ela se graduou em letras, português e espanhol. Ela dá aula há mais de 15 anos, às séries fundamentais, né? As séries iniciais do ensino fundamental, melhor dizendo. Corrigindo. E desde 2018 ela é proprietária da SBIP Doceria. Nós estamos falando da filha do Idebrando e da Cleusa, da irmã da Rô e da Mari, da esposa do Daniel, nossa querida, simpática e adocicada. Adocicada. E musical também. Musical também. Ângela da Rosa. Isso Da aí. Rosa com Z. Da Rosa com Z, isso aí. Que legal. Tava na expectativa para ver como seria a tua apresentação. Né? O que vem, né? Não, o menino aqui, ele é muito bom, né? Muito bom. Apesar Adorei. do engasgo ali no ensino fundamental. Mas tu te saiu bem, tu corrigiu, né? Foi e voltou, lapidou e tudo certo. Tá apresentada, né? Tá apresentada. Legal. Bem legal ouvir Seja a bem-vinda, apresentação. Ângela. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Também. É bem significativo para mim. Eu Que legal. já acompanho o Cuca desde que ele surgiu, né? E sempre ouvindo, já tive vários insights, assim, até com as pessoas que estiveram aqui. Que legal. Então, foi bem bacana, assim. E pensando, né, depois do convite, eu, né, por ter acompanhado, enfim, as pessoas que passaram por aqui, eu pensei, vamos dar uma olhada para trás e revisitar um pouquinho, né, a minha história. Então, nossa, isso é bem legal. Passei, assim, pensando, né, sobre tudo que eu já vivi. E é muito bonito, assim, olhar para nossa história, né? Às vezes a gente passa no dia a dia e a gente esquece de algumas coisas que Passa a gente... batido, né? Olha, fui eu que fiz isso. Nossa, eu já passei por isso. Então, foi bem legal. Para mim, é bem significativo deixar registrado aqui um pouco da minha história, então. Que bom. E a gente está feliz com a tua presença, Ângela. Exatamente. Que bom. Protocolo? Protocolo Patrocinadores, começando por Iraci Cafeteria e Confeitaria, é um dos estabelecimentos mais respeitáveis e mais agradáveis, né? É um lugar muito bom para conversar, um ambiente agradável, atendimento sempre muito bom. E produtos de alta qualidade que levam o selo de qualidade Da família Roar. Esse selo aí sempre vem, né? Sim. Exatamente. Não tem Lembrando pensar em um você, café e não pensar em ir na Iraci, né? É verdade, vem na hora, né? Daria pra gravar lá, inclusive. Imagina com o cafezinho ali e tal. Chegando e tal. É isso aí. Muito bem, Meriça Hospitalar, a empresa da Nick e do Eduardo, empresa que é muito respeitada entre os profissionais da saúde. Quem é da área vem aqui, sempre elogia muito eles. Verdade. Então é uma empresa aí que são muito responsáveis, outra empresa que nos causa muito orgulho aqui da cidade, né? Verdade. Inovata Ambientes, a empresa de ambientes do Gelson e do Fernando, também uma equipe muito capacitada para desenvolver ambientes, né? Que produz aí ambientes móveis, tanto para residências quanto para empresas, atende também a grandes empresas e é sempre muito destacada pelo seu pós-venda, né? Mas quem não visitou ainda o showroom da Inovata e visitar, quem vai visitar sempre tem a piadinha, né? Dá para morar aqui? É muito legal, é muito bonito, muito moderno, sempre chama muito a atenção. Estou aí. Beltrão Net, o provedor genuinamente beltronense. O que foi?
Eu gostei que você comprou a ideia do genuinamente beltranense. Ah, foi tu que inventou? Foi. Ah, que legal. Eu achei que eles tinham te passado isso. Eu não sei. Não sei, é brincadeira porque é Beltrão, né? Ah, é isso então. Então tá mas bom. eu gostei. Posso seguir? Segue. Tá bom. Planos de 90, 720 mega. E é aquela internet lá que eu assino embaixo, porque realmente tem em casa e funciona muito bem. E a gente sabe que internet aqui em Beltrão volta e meia tem seus problemas, né? Mas a Beltrão Net segura bem as pontas aí. Quem mais, Luciano? A Vinoteca, né? Outra empresa que nos orgulha de estar entre nossos patrocinadores. E tem videozinho. Tem? Videozinho do Doug aí mandando o seu recado. E se os últimos vinhos tintos que você tomou não te agradaram, te sugiro que comece a tomar vinhos tintos mais frutados e equilibrados, como os vinhos da região de Lisboa, em Portugal. Se você precisa de mais dicas, vem pra loja que eu te ajudo. E de fato, o Doug e a Sabrina são muito bons de dicas, né? Se saem muito bem. Realmente acertam no paladar da galera aí, né? Se saem muito bem. Não precisamos perguntar para a Ângela se ela já está inscrita no canal, então, né? Aparentemente está. Já. Tudo indica que sim. Ótimo. Tudo Bons indica indicativos. Mas é isso, pedir para o pessoal então que está nos assistindo se inscrever, o botãozinho está ali embaixo, é só clicar, né? Sim. Não custa nada. Exatamente. Bem legal. Quando eu comentei até com algumas pessoas próximas que eu tinha sido convidada, já teve aquele, que legal. Então já tem um feedback. As pessoas Pois gostam. é, né? Tem gente acompanhando, Luciano. Não só a nossa mãe, né? Minha mãe, teu pai. Sim. Bem mais legal. gente. Ia fazer uma piada ruim agora. Segura aí, então. Melhor segurar. Então Tudo tá bem. que dá para editar depois. Não, mas vamos segurar. Não Tá vem, bom. né? Não veio o caso. Muito bem. Vamos dar início, então? Vamos lá. Então tá bem. Ângela, aquela pergunta, então, para onde sempre iniciamos, que é que você possa se descrever contando um pouquinho de ti, mas deixando de lado a vida profissional. Quem é Ângela da Rosa? Então, chegou a minha vez de responder essa pergunta, né? Quando eu acompanhava os episódios, eu sempre tentava responder, sabe? Pensando assim, nossa, o que eu responderia ali, né? E várias vezes eu fiz isso e é engraçado porque sempre tinha uma coisa diferente nas respostas, né? Sempre vinha algo novo. E eu acho que realmente é isso, né? Você estava ensaiando para vir, então, Ângela? Eu ouvia e pensava, o que eu responderia, né? É legal. Mas é muito interessante pensar nisso, né? Eu lembro de um episódio da série lá do This Is Us, que o Kevin tá conversando com a menininha, com uma das personagens, e ele diz, né, que acredita que a gente não descobre quem a gente é de uma vez só, né? Mas a gente vai se descobrindo ao longo da vida, e eu acho que é exatamente isso, né? Então, hoje, eu acredito que a Ângela é alguém em total construção, em modificação, em transformação, mas que sempre quero melhorar, né? Melhorar para mim mesma, para as pessoas com quem eu convivo, enfim. Sou apaixonada por música, por educação, amo as coisas simples da vida, uma boa conversa sempre é algo que eu gosto bastante. É bom, né? É muito bom, É muito exatamente. Bom. E gosto de estar com os meus amigos, com os meus familiares, enfim. Acredito que, de uma forma resumida, seria isso. E, Ângela, você é o que a gente chama de uma beltronense raiz, né? Ou genuinamente beltronense, né? Boa. Quando a gente arranca até a risada do Dudu é porque foi boa, né, cara? Ele é meio rigoroso no controle. Ele tem um controle de qualidade bom, né? Agora eu me perdi. Tu ia perguntar da infância, né? Eu sei, não sabia nada, mas enfim, vamos lá. Então, Ângela, conta pra gente o que você lembra da tua infância, quais são os highlights aí dessa infância. Olha, a minha infância, ela foi marcada, assim, por brincadeiras de rua, aquelas brincadeiras que a gente nunca cansava, né? Que é quando a mãe chamava, nunca tinha sido o suficiente, né? A regra devia ser 5 horas para vir para casa, mas as 5 horas era... Se estendia. Descia, a gente nunca tava era respeitado, na rua, né? Estendia um pouco. Chamava, mas só mais 5 minutos. E onde eu morava, que hoje atualmente é a casa dos meus pais, tinham muitas crianças na rua, então a gente vivia brincando muito ali, né, com as crianças, e brincava principalmente, inclusive, de ser professora, né? Então, minhas amigas, coitadas. Tu já estava ensaiando ali. Eu já estava ensaiando. Você vê que ela está sempre se antecipando, né? É, né? É verdade. E
Então, eu, assim, segundo relatos da minha família, eu não era uma criança muito arteira, assim, era mais calma, né? Eu gostava bastante de ler. Eu lembro que eu amava o dia da troca do livrinho na biblioteca e amava os teatros que a gente via na escola. A Tespes, quando apresentava, eu ficava, assim, encantada. Lembro muito disso. Gostava bastante de escrever também. Quando eu aprendi a escrever, eu lia os livros e daí eu escrevia, assim. E sempre gostei muito desse lado artístico, assim. Já Desde muito cedo já estava ali, assim. Então as brincadeiras eram assim também, né? De professora, brincava de cantar. A gente tinha com os primos ali, a gente brincava que a gente estava na celebração da missa, assim, daí tinha um que era o padre, outro que eu era do Ministério da Música, daí cantava. Olha só, brincando de missa. Ensaiavam a missa, né? Sim. Olha aí. Muito bem. Essa, inclusive, é a primeira vez que eu vejo esse tipo de brincadeira. É mesmo? Isso é uma novidade. Eu lembro que a gente queria fugir, né? Eu vou te falar que realmente... Sim. Que eu lembro da infância nessa fase que a gente queria assistir os Trapalhões, né? Os Trapalhões passavam, acho que às 7 da noite, exatamente no horário da missa. No horário da missa, né? Então se fazia de tudo. Era briga daí pra assistir. Pra não ir, né? Pra ficar em casa pra poder assistir os Trapalhões. Mas o meu irmão mais novo uma vez ganhou um apito, que ele estava numas de querer ser juiz e tal, porque ele gostava de futebol. E ele levou o apito pra missa porque o plano dele era apitar na hora que acabasse a missa, ele apitar que nem o fim do jogo de futebol, entende? E aí, na hora que o padre começou a finalizar, ele colocou o apito na boca e foi, a mãe pegou na hora, entendeu qual era a ideia do apito, assim, mas quase que ele finaliza a missa. Quase que ele decreta o fim da missa e a expulsão de campo. Sim. Exatamente, ia ser expulso. Você falou em irmãos, Érico, vamos aproveitar. Angela, você tem irmãs, você é o que? A mais nova, a mais velha, mais do nova. meio? A filha A mais caçula. nova. E aí? Das duas. A diferença de idade é grande? 7 anos. A Mari e a Rô têm diferença de 1 ano e 1 mês. E daí depois, então, 7 anos daí. E vocês se davam bem? Como é que era essa vida? Sim. Aí? É muito engraçado, né? Porque quando a gente é menor, tem essa diferença de idade que separa um pouco, né? Mas depois que a gente cresce, parece que a gente não tem diferença, né? Então, a gente, claro que depois que nós crescemos, assim, a nossa convivência passou a ser muito melhor, né? Como se não existisse essa diferença de idade. Então, nossa, elas são bem importantes, assim, para mim. E ali a marca, né, do meu passado, quando a gente precisa de alguma coisa, lembra, já tem ali uma história para contar. Recorre às Irmãs da Rosa. As Irmãs da Rosa com Z. A Rosa com Z também é diferente, não, né? Tem que... Metade da família é com Z, metade da família é com S. Então é essa mescla, né? Daí por isso que eu me identifico, né? Quando eu vou falar meu nome, eu digo Ângela da Rosa com Z. E é importante, porque todo mundo vai escrever com S. Exatamente. Se você só falar, É verdade. vai no automático e é com S. A professora tem a Rosa com Z, né? Não tem... Como é que eu vou explicar isso para as assim? crianças? Exato. Né? É uma licença poética. Sim. Não, do cartório, né? no sobrenome pode, né? Pode. Angela, você informou a gente que você acompanhava muito a tua mãe, né, no trabalho dela, que era como empregada doméstica. E você ajudava ou você só ia junto? Eu ia junto. Quando eu tinha 4 anos, a mãe voltou, né, a trabalhar todos os dias. E aí eu lembro exatamente do dia, assim, que o meu primo, que já trabalhava, né, na floricultura, né, com a Andresse, disse que ela estava precisando de alguém para trabalhar na casa dela. E aí a mãe disse que tinha interesse em voltar, mas que eu era pequena, né. E aí algo, né, atípico, assim, a mulher disse, a Andresse disse, não, traz ela junto, que ela vai ser muito bem-vinda. E aí eu fui com a mãe, desde os 4 até aproximadamente os 10 anos, eu ia junto com a mãe. Acompanhou um tempão. Então. Um tempão. Nossa, e assim, nós criamos, assim, uma relação muito legal, assim, sabe? Ela participou, assim, da minha infância, ela contribuía, ajudava, trazia presentes, e quando ia para o mercado pensava em mim, porque ela tinha um filho mais velho e não tinha nenhuma filha menina, né? Até então. Depois ela teve a Júlia. E aí, então, ela ficava ali, cuidava junto de mim, comigo, ajudava nas tarefas também.
E aí, depois que eu cresci, a gente ainda mantém, Que assim, legal. uma amizade bem bonita, assim, que nós construímos. Muito bom. Bem legal. Achei bem importante, porque, né, antigamente, quando ela disse, né, que eu podia ir junto, né? Isso era incomum, né? É. Isso era incomum, porque Pra geralmente levar, as né, pessoas as não crianças. querem que tenha Uhum. criança. Sim. né? E ela autorizou, isso foi bem importante pra gente. E aí teve o lado de que eu fiquei bem próxima da mãe, né? Eu já ficava próxima da mãe antes, né, antes dos 4 anos. E aí eu lembro, assim, de nós irmos juntas, de casa até no trabalho, aí eu ficava lá com ela, né? E depois comecei a ir para a escola também. Aí eu fui pro Maria Basso Delane, que era mais perto da casa onde eles moravam. E aí ali que, nesse período, né, que eu ficava mais sozinha, na parte da manhã, que daí eu escrevia, que eu falei que eu gostava de ler, porque daí eu ficava sozinha na parte da manhã, né? Não tinha outra criança, para brincar. E aí, depois que a gente voltava, no final da tarde, daí depois da escola, daí que eu brincava com as gurias da rua. Da daí. rua. Uhum. Final da tarde até o início da noite. É, Era a parte mais divertida, hein? exatamente. Mas é bem legal, assim, pensar, né, que eu via a mãe ali no trabalho sempre e quanto ela sempre se dedicou, né, nas coisas que ela fazia. E eu vejo isso em mim hoje, assim, sabe? Aquele de você não fazer só aquilo que você está sendo pago para fazer. Não fazer só o básico, né? Eu lembro que às vezes ela deixava um bolinho pronto, alguma coisa, e eu me vejo assim hoje também, sabe? De sempre se doar e fazer, né, o melhor em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, eu acredito que isso tenha vindo dela, assim, da minha observação de como ela se dedicava e se entregava, assim, para as coisas. Não, com certeza, é algo que tu aprendeu lá e simplesmente tá aí reverberando, né? Provavelmente teus alunos são muito gratos a isso. Tomara. Não, porque isso favorece muito para não ser uma aula básica, né? Sim. Provavelmente tu deve ser muito criativa na maneira como tu te coloca em sala de aula. O fazer mais, né, É, do que o normal. exatamente, né? Do que o Os esperado. alunos devem... Não existe um normal, mas aqui parece que é uma regrinha, né? Aqui tá bom, né? Sim. Você se considera uma professora, assim, criativa? Eu me considero. Né? Claro que agora, né, depois do que eu passei do ano passado para cá, eu tenho tentado me reconectar de novo, né? Porque acabou mudando muita coisa. Então, eu me sentia mais, mas eu tô voltando. E daqui a um pouco vai estar tudo certo de novo. Mas sim, eu gosto muito de estar em sala de aula. Voltou para a sala de aula tem quanto tempo hoje? Eu voltei no início desse ano. Então, desde que eu comecei o magistério, né, no ensino médio, eu já iniciei com o estágio remunerado, né? Minha primeira experiência em sala de aula foi na escola oficina. Nossa, eu amava demais trabalhar lá. E aí depois fui mudando para outras escolas, e aí eu parei, então, no final de 2022, por conta da loja, né? Que estava tendo uma demanda. E aí, em 2023, por conta do diagnóstico. E aí, esse ano eu voltei. Então, teve só esse espacinho aí, desses 2 anos, senão... Sim. E se voltar, tu sentiu algumas dificuldades, assim, algumas adaptações, necessidade de algumas adaptações. Eu acredito que... Não sei se seriam, assim, adaptações, mas mais de me conectar de novo, né? Até me situar de novo, porque por mais que a gente saiba como precisa fazer, as coisas mudam, né? Quando eu saí, tiveram várias coisas que mudaram, enfim. Sim. E agora até... Mas é interessante, né, Angelo, que é algo que estava presente ali na infância, como brincadeira, e de repente foi se transformando na tua profissão. Né? Exatamente. E parece que outro aspecto que funcionou de maneira semelhante é a questão da religiosidade, porque também estava lá, desde as brincadeiras ali, e que hoje também é algo muito importante para ti, né? Sim, exatamente. Fala um pouquinho dessa parte, Ângela. A minha família sempre foi muito religiosa, então eu já fui crescendo nesse meio, né? A gente participava, os nossos finais de semana, assim, eram todos os sábados à tarde, todos cheios dos grupos das pastorais que tinha na comunidade que nós participávamos. Então, eu sempre estava por lá. Era aquela festa, né? Era um grupo daqui, um grupo da infância missionária, o grupo do dízimo, o grupo de jovens, e eu fui crescendo e fui sempre participando, né? Passando de pastoral, de grupo em grupo, né? Exatamente.
E aí eu faço isso até hoje. Isso me faz muito bem. Eu realmente faço porque eu gosto, porque eu me sinto bem. E também me trouxe abertura para que eu pudesse trabalhar esse lado artístico que eu sempre gostei muito, né? Então, por exemplo, como eu disse que eu me encantava pelos teatros e tudo mais, na igreja nós fazíamos isso, né? Você tem a oportunidade de pôr isso em prática, né? Exatamente. Sempre tem as encenações. Né? Então, eu fazia os teatros, aí eu comecei a cantar. Aí também eu dei catequese, que daí foi também uma das primeiras experiências que eu tive com relação à turminha e tudo mais, né? Então, foi algo que me ajudou muito nessa questão da comunicação, né? Porque a gente preparava os encontros e aí você falava com as pessoas. Eu sinto que isso me ajudou muito, assim, nessa questão da comunicação mesmo, né? Imagino que sim. Você deu catequese antes de dar aula? Sim, eu auxiliava, né? A mãe era catequista na época. E aí eu ia junto com ela e daí já ia vendo como que ela fazia e tudo mais. E hoje? Do que é que você participa na igreja? Hoje eu participo do Ministério de Canto, né? Participo da música. Aonde? Nós estamos ajudando na Água Branca, que pertence aqui à Concatedral. E aí eu e meu esposo participamos do grupo da Lareira e também dos Acólitos e Coroinhas, que foi algo novo que a gente pegou recentemente. Então, também colocando um desejo que eu tinha de criança, que era ser coroinha, e não tinha sido, daí agora eu sirvo ali. Voltando, né? Mais um desejo que eu nunca tive. Eu lembro, eu tive amigos que foram, né? E aí a gente... Na verdade, tirava sarro, né? Sim. Os meus amigos me chamam os meus amigos sempre me chamam de coroinha. Imitava o padre, né? Chamava o velho. Agora eu sou coroinha. Minha coroinha, é? Muito legal. Sim. E daí, outro aspecto que vai nessa mesma levada é a música, né? Que também estava lá presente na infância e que hoje está aí... Eu ensaiava em cima da cama, cantando, imaginava a plateia, assim. E aí, na verdade, eu levanto, eu ouço música, eu tô no carro, eu tô ouvindo música, eu ouço música para me acalmar, eu ouço música para me divertir. Tá sempre junto. Sempre junto. E já teve algum projeto aí, Ângela, de transformar isso numa coisa mais profissional? Uma banda, alguma coisa assim? Era a ideia quando eu era criança, né? Tava ali Faltam sonho, vocalistas, né? aqui na cidade, né? Fica essa dica aí, né? Mas aí eu participei, então, no Ensino Fundamental 2, eu estudava no Colégio Tancredo Neves. E pensa num colégio que dava oportunidade para as crianças, para os adolescentes se apresentarem. Eles tinham festivais de música, festivais de poesia. Então, nesse período, assim, eu me apresentei muito. E era muito legal. Então, a gente tinha os ensaios e era bem bacana, assim. O que você cantou lá? Conta pra nós, Ângela. Uma música, você conhece, Ângela? Admito. Inclusive, foi muito legal, porque no ano passado, eu acho que foi, eu encontrei um menino que participava também dos festivais e ele me reconheceu no mercado. E ele disse, Ângela, tem um vídeo de ti daquela época lá. Nossa. E aí eu vi o vídeo e, nossa, eu tava na 6ª série, né? Então, foi bem legal de me olhar e pensar, nossa, olha só que corajosa essa menininha aí que subiu lá no palco pra cantar, né? E o que ela cantou? Ela cantou... Pois ela tá enrolando e não tá falando a música, né? Eu não lembro o nome da música, mas era All by Myself. Sim. Não, e aí, olha que bacana. Viu como que é importante o professor, né? A minha professora de inglês, a professora Nilce, inclusive, nossa, uma grande, uma prof. Eu não sabia, né, pronunciar as palavras. E ela escrevia para mim embaixo da letra como que eu tinha que pronunciar. E aí eu ensaiava, né, naquela ali. E aí as minhas irmãs me ajudavam na questão de como que eu tinha que me apresentar e falava, então. Era bem bacana. Nossa, eu gostava bastante. Paramentavam você? Total, a produção.
E uma banda? Nunca rolou a ideia de fazer parte de uma banda? E aí não, depois disso não. Só ali nos Só na escola mesmo, e nos ministérios. Exatamente. Eu monto banda uma por mês, assim, então... Eu acho Se que estiver disponível. Eu acho que você só perde em número de bandas para Vive, né? Acho que sim. A Vive é insuperável. E aí acabou que eu não aprendi a tocar nenhum instrumento. O que também dificulta um pouco daí, né? Para que você sempre depende de alguém, né? Sim. Então, eu tentei violão e aí acabei não persistindo. Então, agora tem um projeto aí surgindo de aprender talvez teclado, enfim. Legal. Para ficar mais fácil também, né? Dá para seguir na carreira solo daí, né? Não, justamente, né? Eu canto muito com meu pai. A música é algo que nos liga muito, assim. E o que é que vocês cantam juntos? A gente canta modão. Aquelas músicas que eu não gostava de ouvir quando era criança. Sim, eu sei como é. São agora a gente canta. Sei como sei é. várias delas. E aí, assim, eu acho muito bonita essa nossa relação. A gente gosta muito de falar sobre isso. E aí ele me manda vídeos. E ele diz, olha, tem que aprender essa aqui pra gente cantar. E aí, quando a gente tem os almoços, assim, em famílias e tudo mais, ele puxa a gaita e a gente canta junto. Que legal. E meu pai... Vocês são a atração do almoço, né? E agora a gente tá se equipando, assim, compramos caixa, compramos microfone. Tá bem acho legal. Que é importante mesmo se integrar mais um instrumento aí, né? O pai toca gaita, né? Toca violão e toca baixo. E ele é autodidata. Que legal. Muito, muito bonito, assim. Na minha família tem várias pessoas que tocam e cantam também. Aí quando reúne todo mundo dá música da boa. formação completa, fica legal. Sim. É muito Nossa, bom. Ótimo mesmo. Mas a gente falou sempre aí do teu... de que desde muito cedo você já sabia que queria ser professora, né? Você já ensaiava essa coisa de ser professora. E você também falou que você voltou recentemente, você contou isso. E ainda, digamos assim, está se aclimatando de novo, né? Se sintonizando ainda. Mas o que você acha que são as principais dificuldades enfrentadas pelos professores hoje? Sim. Olha, eu poderia citar várias coisas, mas talvez eu destacaria a questão da valorização do professor, né? Uma valorização não somente financeira, mas principalmente cultural, né? Antigamente, quando se falava em professor, né, parece que até tinha um tom de respeito, né? Sim, sempre teve, né? Esse lugar de autoridade, né? Sim. E agora a gente percebe, né, principalmente notando que a diminuição também do número, né, de pessoas que procuram formação. A procura diminuiu, né? E também pessoas que a gente conhece há muito tempo e que estão deixando, né, a docência. Então, é interessante pensar assim, até na questão do questionamento, né? Pensando, por exemplo, em diferentes profissões. Às vezes questionam, né, essa questão do conhecimento, como se a gente não tivesse aquela formação para realmente fazer aquilo. Específica, né? E, muitas vezes, esses questionamentos, enfim, essa desvalorização, enfim, ela vem, talvez, para atender algumas questões particulares, né? E sem lembrar de que o professor, ele está sempre lidando, né? Apesar de a gente olhar para a individualidade de cada aluno, a gente sabe que as pessoas aprendem de diferentes maneiras, mas a gente também está num todo, né? E que tem essa ideia de trabalhar o individual, mas num todo, né? Sim. Então, eu destacaria, talvez, essa desvalorização cultural, assim. E que piorou nos últimos tempos, né? Nossa, isso tem piorado muito a questão de qual é o lugar de importância do professor, né? Sim. Realmente, assim, cresceu muito essa coisa de desvalorizar esse lugar de autoridade que, até certa altura, o professor dizia, e era isto, né? E aí essa inversão, ela começa a acontecer muito, daria para dizer, orquestrada, acho que pelos pais, né? No sentido de, não, né? Vamos permitir com que esses filhos, os alunos, enfim, no caso, questione o professor, ou bata de frente com o professor, de favorecer
esse questionamento de autoridade, né? Exatamente. Isso que eu estava tentando dizer no sentido de questionar o conhecimento mesmo, né? Então, a gente pensando, por exemplo, em outras profissões, né? Tem algumas profissões que a gente se aproxima e que se a pessoa fala, é isso, né? Normalmente, né, a gente talvez não questiona. Isso, Uhum. Não, justamente, né? Acho que tu vai para outras áreas, vamos pensar na área da saúde, enfim, em que tu escuta, a pessoa te dá o direcionamento, tu não fica ali, né? Tu compreende aquilo, decide se vai colocar em prática ou não, enfim, mas essa coisa de questionar o lugar do professor, ou até mesmo o lugar da escola como um todo, isso teve uma piora significativa, né? Sim. Então, Ângela, como que anda essa parte de inclusão nas escolas hoje? Como que tu tá vendo essa parte? Ela tem acontecido cada vez mais frequente, né? E nós estamos, acredito que se a gente pudesse talvez ser um outro ponto, seria esse nosso... Nós estamos em busca, né? De conseguir fazer com que essa inclusão ela aconteça de fato. E que não fique só na parte teórica, né? Sim. Então, sim, nós estamos... estudando, nós estamos procurando entender como que isso pode se dar da melhor forma, né? Para que a gente possa alcançar essas diferentes formas de aprender, né? A gente tem numa turma crianças que estão em diferentes níveis, né, de aprendizagem. E aí você precisa fazer toda essa... uma adaptação do plano de ensino, né? Você precisa olhar, então, dessa forma não deu certo, vamos tentar por aqui, né? Sim. Então, é um reinventar-se mesmo, né? Diariamente, olhar para a prática pedagógica e visualizar o que deu certo, o que não deu. Ficar atento também a as modificações, a tudo aquilo que vem de novo, né? Então, é preciso, assim, estar bem atento a tudo isso. Isso. E você sente, assim, Ângela, que as escolas hoje, elas estão preocupadas em capacitar os professores para isso? Olha, eu acredito que existem tentativas, né? Tá. Mas dizer que os professores, eles se sentem preparados mesmo para atender toda a demanda, acredito que não, né? Falo por mim, né? Por mais que eu leia, por mais que eu procure, até porque é algo muito prática novo, da né? sala de aula, ela é sim. algo, né? É algo que está sendo desbravado, né? Exatamente. Então, existem, né? As formações sinalizam, existem aqui mesmo, né? E... que é muito importante que as escolas, enfim, não sei exatamente como que funciona, né? Mas, enfim, direção, enfim... que exista a preocupação de poder favorecer para que esse caminho para os professores aconteça com mais facilidade, né? Exatamente. Então... E ter pessoas que estejam ali, né? Engajadas e que queiram com que as coisas melhorem, com que as coisas caminhem. Porque não é algo simples, como você falou. Demanda estudo, demanda tentativa e erro, é complexo, né? Exatamente. É uma caminhada, né? E a gente está falando de indivíduos diferentes, né? Pode ter, às vezes, a mesma questão, mas cada um reage de um jeito. Então, acho que é uma longa caminhada ainda que a gente vai ter pela frente, mas precisa de boa vontade, né? Sim. De ambas as partes. Né? Isso, na verdade, vamos pensar também. que já existe uma diversidade quando você pensa em alunos típicos, né? Exatamente. Já existe isso que você estava, né? Sim, porque a gente vê, alguns alunos aprendem com mais facilidade ouvindo, né? Eu, por exemplo, sou muito visual, então eu sempre tive que anotar muito. Eu lembrava, assim, por exemplo, da cor que eu tinha escrito, e outros que, às vezes, que nem precisavam anotar nada. Então, já partindo até mesmo disso, né? Pensando em todas essas formas diferentes, assim, que nós temos de aprender. Bom, e aí, de repente, entra na vida da Ângela doceria. Pois é. Como que foi isso, Ângela? Como que a SMIP entrou na tua vida? O lado do comércio vem todo do meu esposo, que é o Daniel. Então, a família, eles sempre já tiveram com eles, assim, essa questão das vendas e tudo mais. Desde os pais dele, que tiveram comércio, os irmãos que trabalharam com vendas. Então, a SMIP vem mais do lado do Daniel. Nós tivemos, antes da SMIP, uma outra experiência, também com doceria, mas ela tinha uma distribuidora de bebida junto. E os horários de trabalho do Daniel, eles eram bem extensos, assim. Então, ele trabalhava no final de semana, durante a noite, porque como tinha as bebidas, ele acabava ficando mais, né, para a venda.
E isso acabou sendo uma questão, assim, pra gente. E aí, naquela época, eu não estava junto com ele, né? E a gente acabou se vendo menos e tudo mais, até que chegou um momento que a gente pensou, não, então ou é a loja ou somos nós. E aí, que bom que a gente se escolheu, né? E aí a SMIP surge, né, nesse outro momento, em 2018. Só que daí, pra ser diferente essa história, a gente falou, não, então a gente vai junto agora, né? Então o Daniel falou, você, né, se você vem comigo, a gente vai. E aí foi aí que eu tentei, né, entrar, assim, me descobrindo um pouco nesse lado do comércio. Eu não me imaginava fazendo isso. Isso é bem bacana de pensar, né, do quanto nós somos adaptáveis, assim, porque eu achei que não ia dar conta e dei conta. E acredito que tenha melhorado muito essa questão da socialização, né? Por mais que eu sempre gostei, assim, dessa questão da comunicação e tudo mais, eu era mais introvertida. E aí não tem, né? Na loja você tem que conversar com todo mundo, né? Por mais que você fale sobre o tempo, cada pouquinho... A menos que você não goste do negócio, né? Senão você tem que conversar. Então, assim, hoje eu tenho muito mais facilidade de conversar com pessoas por conta da loja, sabe? E aí ela surgiu aí, em 2018, trazendo toda essa ideia de doces que recordam, né, a infância. E ela surgiu com essa proposta de doces mesmo. Mas é engraçado que hoje ela é bem procurada, principalmente para presentes. Então, como também as coisas não era o objetivo principal e acabou que foi mudando. Então, hoje, para todas as datas comemorativas, as pessoas procuram, para presentes, elas procuram cestas e tudo mais. Isso exige uma adaptação de vocês também, né? Exatamente. Você tem que pensar nisso. Tem embalagens. Sim. Nossa, as meninas, elas me ajudam muito, né? Quem está com a gente ali é a minha irmã mais velha, a Mari, e a minha afilhada, que é a Ali. E elas são, assim, muito criativas, são a nossa segurança, assim, que a gente sempre tem ideias novas vindo delas. E acredito que isso faz com que as coisas, né, deem certo, assim. O Daniel cuida dessa parte da venda externa, na redondeza por aqui. E aí nós estamos ali. Então eu ajudo na divulgação, no planejamento, pensar as atividades. Outro ponto que tu desbravou foi essa parte do marketing, né? Porque tu faz muitos vídeos para a SMIP, né? Sim. Então, depois da pandemia, né, que a gente teve que... Nós dávamos as aulas online. Então já destravou essa questão. Ali já avançou. Porque ali, nossa, eram inúmeros vídeos. Para acertar os vídeos, assim, era muito difícil. E aí, depois de um tempo, aí eu já comecei a gravar e não ouvi mais. E esquecer de que se eu estava errando alguma coisa, sim. Né? E aí foi destravando e foi mais fácil. Então, hoje, para mim, é mais tranquilo, assim. Mas é algo bem desafiador, né? Às vezes as pessoas que estão de fora pensam, mas é só uma arte, é só um videozinho, faz rapidinho. Não. Nossa, é muita coisa. Gravar vídeo é algo muito complexo. E aí você fica pensando, né? A cabeça fica ali, pensando no que você pode fazer para divulgar, para que as pessoas gostem, qual é o tipo de vídeo. Então, a SMIP, na verdade, ela vem com uma ideia mais, assim, divertida, assim, sabe? Sim. Uma ideia mais descontraída mesmo, com vídeos que a gente faz, assim, para que as pessoas se identifiquem. E é isso. Mas a empresa foi vocês que criaram, Ângela? Ou ela já existia e vocês compraram? Não, ela foi criada, então, ali com a ajuda do meu cunhado, né? E da minha cunhada, inclusive, eles nos ajudaram a pensar no nome, a pensar na logo, a pensar nas coisas e tudo mais. E aí nós ficamos um tempo juntos e daí depois disso nós seguimos, eu e o Daniel seguimos agora, eu e ele. Mas ela surgiu ali com a família do Daniel. E aí, você passa quanto tempo lá? Eu passo as manhãs lá agora e daí à tarde estou na escola. Então durante as manhãs eu estou por ali. E é muito desafiador isso de conciliar as duas coisas? Olha, a gente brinca, até os meus amigos brincam que a loja ela é muito pedagógica, né? Porque eu trago as coisas da escola ali, né? Então, eu vou trabalhar, eu coloco uma decoração. Né? Aí teve uma colônia nas férias de julho, eu fiz um cronograma de férias para as pessoas.
Aí eu trouxe as crianças para dentro da loja, fiz uma contação de histórias, sabe? Então, eu trouxe todo esse lado, loja assim. pedagógica. Uma loja pedagógica. Boa, né? Muito e aí a gente gosta muito de fazer essa interação com as pessoas, sabe? Mas é engraçado, porque você sabe que antigamente, né, a gente ia muito mais para mercearia e tal, né? Levava as moedas e dizia que dá para comprar com isso. E hoje quase não vem crianças. A gente já tentou chamar muito, né? Os pais estão ligados, né? Que passa assim a criança, o pai puxa assim, aqui não, né? Não entra aqui, ou entra, não, mas é um doce só, né? Então, assim, hoje o nosso público maior, assim, são adultos, né? Mas eu queria uma ideia que tivessem crianças, então a gente levava, assim, pintura facial pra loja, levava as brincadeiras e tudo mais, mas são poucas crianças que vêm mesmo, que frequentam. Que coisa, porque a doceria... Nossa, é um ambiente muito referencial para a infância. Mas eu né? acho que a mudança não é só aí, né? É porque assim, hoje os pais não deixam as crianças saírem. Tem essa coisa. Sim. As a gente era criança, mais. A gente ia no mercado fazer compras. Exatamente. Isso mudou muito. Né? Então hoje você tem filho e você pensa muito antes de deixar ele, sei lá, ir na esquina. Né? Muito diferente. Isso mudou muito, né? Então, sair fazer compras também, acho que é bem mais raro para as crianças. Né? Exatamente. Mas e daí se perde isso, né? Que é a construção desse paladar da infância, né? Porque tu olha para isso aqui É verdade. Né? Na hora, assim, tu faz um download, assim. Sim. E a gente conseguiu, eu tava muito querendo um baleiro, daqueles bem antigos, sabe? Que faz até aquele barulhinho, assim, quando você mexe. Então, o dia que o Daniel chegou com aquilo, assim, meus olhos brilharam, assim. E as pessoas adoram, né? Porque traz, assim, muito legal. Bem nostálgico. Bem legal. Que a gente encontrava em tudo por aí, né? Nas mercearias e tal. E hoje é uma raridade. E por mais que o tempo tenha passado, as pessoas ainda escolhem muito esses doces. Principalmente nessa época da festa junina agora. Mas é claro, né? Tem muitos doces diferentes, assim, novidades, assim, que a gente tem toda semana, assim. O que mais vende, Angela? Paçoca. Sempre. É o carro-chefe. Paçoca é o carro-chefe. Exatamente. Não precisa ser junho. Tá sempre. E daí chocolate. Daí chocolate vende o ano todo. Mas principalmente agora no inverno vende bastante chocolate. Eu compreendo essa parte do chocolate de vender bem. Não só no inverno, né? Não tem época, né? Não tem tempo ruim para chocolate. E aí sim, então ela surgiu aí e eu assim me encontrei, né? Claro que tem todo esse lado do ensinar, mas é bem bacana como a gente consegue também entrelaçar algumas coisas, né? Que deem mais sentido. Então, eu acredito que a SMIP tenha mais a nossa cara justamente por ter esse lado, né? Que eu trouxe um pouco também, assim, da educação e tudo mais. O problema seria inverter, né? Levar a loja para a escola. Né? Não, imagina as crianças, né? Prof, tu tem uma loja de doces. Que eles, nossa, né? É a loja dos sonhos, né? Você não conseguiu convencer eles a dar uma passadinha. É legal porque, assim, é um ponto de encontro, né? Alunos que são ex-alunos passam na loja para me ver. Então, é bem bacana. Eles vão no sábado me ver. No período do tratamento, eles iam na loja para me ver. Então, é bem bacana, assim. A amizade, né, que eu construí, assim, com os pais também. E aí, agora, né, eles são nossos clientes. É bem legal, assim, também. Que é uma relação diferente, né? Muito legal. Muito bom mesmo. Bom, já que a gente já falou sobre o tratamento, né? O que tu acha, Angela? Vamos conversar um pouquinho sobre essa parte. Como é que foi aí essa etapa, Angela? Quando tu descobriu o diagnóstico, enfim, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa fase. Nossa, foi virar o mundo de cabeça para baixo, né? Era algo, assim, que nunca me passou pela cabeça. Nunca, assim. Então, inclusive, amanhã, né, vai completar 1 ano do dia que eu recebi a notícia, né? E aí... não foi nada fácil, assim, o início de tudo, porque acredito que principalmente por ser algo que você não quer passar, você não se adentra, né? Então, assim, quando eles começaram a falar sobre o que estava acontecendo, eu não estava entendendo. Eu não entendia até mesmo as nomenclaturas e tudo mais, então era algo que eu precisava clarear. E aí, ao passo que as coisas nós fomos entendendo com o que nós estávamos lidando, aí foi se tornando mais fácil. Mas de início foi bem difícil, principalmente pelo choque,
né? De ser algo assim que não tinha na nossa família, né? Nenhum caso. Não tem nenhum histórico? Não. E aí, então, por isso que foi um susto muito grande, assim, né? Eu não... Até no dia que eu fui buscar o resultado, eu lembro que a mãe falou, Ângela, tu quer que eu vá junto? Daí eu falei, não, imagina. E ela insistiu, ela ligou mais uma vez, falou, mas tem certeza que não quer que eu vá junto? Daí eu falei, não. E eu fui assim, pensei, 5 minutos eu vou pegar esse resultado e vou embora, né? E daí, a partir dali, né, muita coisa mudou, né, do ano passado para cá. Sim. E como que tu sentiu, assim, Ângela, o trato dos médicos no sentido de te dar notícia, de tirar tuas dúvidas? Como é que foi essa parte? De clarear para ti? Sim, bem importante isso. Eles tiveram muita paciência, assim, né? Porque você tem muitas dúvidas, né? Então, você precisa perguntar várias vezes a mesma coisa para até que você entenda, né? Então, foi muito importante, assim, esse encontrar pessoas que estão dispostas também, sabe? A te ajudar, a te ouvir também, né? Porque, além de toda essa questão dos conceitos, enfim, tem toda a questão do emocional, né? Então, tem dias que você chega lá e... ok, mas tem dias que você chega lá e você chora, enfim. Então, eu tive... não sei se eu posso dizer sorte, mas eu fui muito privilegiada por encontrar pessoas que estavam dispostas, assim, a me tratar e a me curar, assim, né? Então, uma equipe muito bacana, tanto aqui, as pessoas que me ajudaram, né? Quanto o pessoal da clínica, né? Que eu desenvolvi o diagnóstico. Fez o tratamento em Curitiba. Fiz o tratamento em Curitiba, porque nós não recebemos um resultado conclusivo da primeira biópsia. Então, ela foi algo inconclusivo e nós não estávamos entendendo direito, né? E aí, eu fui orientada, então, a procurar um exame, né? Porque o resultado da imunistoquímica, ela demoraria vários dias para chegar. E como a gente não sabia com quem estava lidando, também tinha essa questão do tempo, né? E aí, então, eu fui orientada a fazer esse exame, que tinha disponível ou em Cascavel ou em Curitiba. E como grande parte da minha família é de Curitiba, eu fui para lá. E assim, a gente teve era muito rápido os exames lá, sabe? Muito fácil de você ter um horário para conseguir fazer um exame, o resultado muito rápido. Então, as coisas aconteceram mais rápido, as coisas andaram. E nós estávamos com pressa, né? Claro. E aí, por conta disso, né? Que eu acabei, então, fazendo o tratamento lá, né? Muitas pessoas me questionaram, né? Mas, Ângela, por que você não fez o tratamento aqui? Então, não é algo assim. A gente não conseguiu encontrar de primeiro, né? De primeira com o que nós estávamos lidando. E que bom, né? Que essas pessoas daqui também, de Beltrão, me ajudaram a pensar nesses caminhos, né? De como que nós poderíamos... Sim, adiantar. Adiantar, né? Que isso foi bem importante também. Sim. Então, logo você soube, Ângela, você já aceitou o tratamento, já foi... Porque às vezes há aquele tempo, né? Há um delay aí entre saber e decidir o que fazer. Você foi decidida nisso? Não, vamos encarar já, vamos... Demorou alguns dias para eu entender, assim. No primeiro momento, eu recebi aquele susto, mas parece assim que fiquei um pouco em choque, assim. E aí, depois de uns 2 ou 3... Acho que foram 2 dias, que foi o dia que eu me desloquei para fazer esse exame. E aí, que eu me despedi, aí da mãe. Daí foi o momento que eu comecei a me dar conta do que estava acontecendo. É um medo, de primeiro momento, que invade, assim. E parece que você está se despedindo mesmo, né? Então... Mas aí, depois... É clichê, mas a gente não sabe da força que tem até que você precisa enfrentar uma situação. Então, eu só queria que as coisas andassem, né? Sim, sim. E Ângela, voltando um pouquinho, assim, porque eu acho que isso essa parte pode ajudar muito as pessoas aqui, né, que estão nos assistindo. Qual foi o teu primeiro sintoma, Ângela? Como que tu iniciou um processo? O que te fez iniciar um processo investigativo? Sim. Eu senti uma bolinha na minha axila durante o banho. E no primeiro momento eu achei que não pudesse ser nada, né? Então demorei mais semanas para ir ver. Só que daí ela começou a crescer, né? Começou a crescer e daí que eu achei melhor ir investigar.
Então foi realmente no toque, sim. Tinha dor? Olha, quando eu praticava exercício, eu sentia algo na região. Então, não acredito que não era local, mas eu sentia desconforto. E foi isso também um dos indícios, assim. Eu corria e sentia formigar esse lado, me doía o pescoço. E eu até comentei com as pessoas próximas, né, de que tava desconfortável. E então, essa foi mais uma questão, né, que eu acredito que seja talvez mais muscular, não sei, na região. Mas ele estava crescendo muito rápido, né? Então, isso também nos assustou. Quando nós chegamos, então, para decidir qual tipo de tratamento, já não tinha mais como fazer a cirurgia de primeiro momento. Precisava das químios para diminuir o nódulo, né? Já tinha 4,5 centímetros. Então, o tratamento que tu fez foi inicialmente o quimioterápico e aí depois a cirurgia. Depois a cirurgia e agora, por último, as rádios. Finalizei elas agora faz 15 dias. E eu sigo fazendo uma medicação até setembro, que é a imunoterapia. Então, eu faço ela até setembro. E a Imuno também Curitiba, ou aqui? Também Curitiba. Também Curitiba. Muito bem. E esse processo do tratamento, Ângela, como é que foi? Foi duro? Você, digamos assim, teve muitos sintomas, muitas consequências físicas? Fisicamente eu mudei bastante. E as químios eu senti a maior dificuldade mais no final delas. Que daí eu acredito que eu já estava, né, mais sobrecarregada, mais cansada, né? mais debilitada. Sim. Então ali foi mais difícil. Né? Eu ficava bem ruim depois dos dias da quimio. Mas aí assim que eu ficava bem, eu voltava, né? Eu ia pra loja, eu tentava fazer coisas que estivessem mais próximas daquilo que eu fazia antes. Você tentou manter a tua rotina. Na medida do possível. Várias coisas mudaram, né? Então, por exemplo, exercício eu não consegui fazer. Eu sei que é bem importante, inclusive muito indicado, né, durante o tratamento, mas eu não consegui persistir. Mas eu fui levada a pensar em como que eu gostaria de lembrar desse período. Então, eu procurei fazer coisas que me deixassem com lembranças boas também dessa época, né? Porque o primeiro mês, que foi o mês que nós descobrimos, realmente parece que é algo muito, muito assim, um borrão, sabe? E aí depois eu fui tentando, né, fazer com que eu pudesse lembrar de coisas boas disso. Então, eu consegui fazer alguns passeios, a gente conseguiu, né, estar ali com os familiares e fazer coisas que eu gostava de fazer também. Cantando com o pai. Cantando com o pai quando dava. Porque acredita que teve algumas vezes que eu cantei, e porque a gente talvez não percebe quando tá cantando, mas a gente faz muita força para cantar. E aí teve um dia que eu fui pro ensaio, né, e aí depois ele quis me dar febre, assim. Aí eu lembro que esse dia eu chorei, porque daí eu falei, meu Deus, como são coisas simples que eu fazia antes, que agora eu não consigo mais. Então você para pensar de como as coisas simples elas são fazem. boas, né? Exatamente. Como elas são importantes. Eu lembro boas. que teve um dia de uma das químios que eu fiz, que eu fiquei em torno de 4 dias deitada, assim, que eu não consegui ficar bem. E aí, quando eu consegui levantar, eu saí pra caminhar na rua e eu vi um senhor, tipo, varrendo a calçada. Gente, eu olhei pra aquele senhor, assim, tipo, com uma estranheza de dizer... Que bonito isso, sabe? Bom, como o que dia tava colorido. Que vontade de varrer. Exatamente. Sim. Então, é algo assim, bem... Mas então tu decidiu, Ângela, que esse período ele não seria lembrado com pesar, digamos assim. Tu decidiu que, ao olhar para trás, seria uma época preenchida também por coisas boas. Essa foi a decisão que... Foi o que eu tentei fazer, né? Então, não dá para dizer que não foi difícil, porque foi muito difícil, né? Muitas coisas foram difíceis, né? Você não conseguir seguir com a tua rotina, você ter que deixar de fazer várias coisas que gostava de fazer, mudar a aparência física, por mais que as pessoas digam, né? Nossa, mas você está bonita ainda, né? Ou dizer, pensando, é só o cabelo que caiu, né? Mas pra gente é difícil, sim, né? Sim, eu sim. não me reconhecia mais, assim. Então, foi bem difícil, assim. Mas... E difícil pra família também, né? Ver as pessoas que você ama também sofrendo, né? É complicado.
mas todos decidimos, assim, estar bem para que a gente pudesse seguir, né? Então, foi uma tentativa, assim, bem válida. Então, eu consigo lembrar de coisas boas, assim. E teve um dia uma pessoa que eu conversei e disse: Ângela, quando passar tudo, você não vai lembrar de tudo que você passou. E realmente as dificuldades, assim como as coisas boas, as coisas ruins também passam, né? Então, por mais que eu sei que foi algo difícil, eu já não lembro mais da sensação. Então, isso é muito bom também. Isso é muito comum que as pessoas, depois que passam por esses problemas que realmente são pesados, né? São duros e fazem a gente pensar se a vida vai ter continuidade ou não. Sim. É muito comum que as pessoas mudem a sua rotina, né? Mudem o seu jeito de pensar, adotem, às vezes, hábitos, costumes que elas não tinham antes, planejem coisas que elas não planejavam antes. O que aconteceu para você nesse sentido? Eu desacelerei. Eu deixei de... Não tinha nem como. Eu queria saber algumas informações e eles diziam: calma, Ângela, uma coisa de cada vez. Então, tinha que viver um dia de cada vez. Exatamente. E, então, eu sempre gostei muito de planejar as coisas e de saber como que vai ser e tudo mais. E aí, então, essa foi algo que me pegou bastante. Então, quando eu fazia uma pergunta, às vezes dizia: não, temos que esperar. E aí foi esse mesmo, do viver o presente. Acredito que hoje eu estou mais presente, assim, sabe? Hoje mesmo, por exemplo, eu estava almoçando sem pressa, com uma música, olhando para as fotos que eles deixaram no dia que a gente foi, que eles me receberam depois da rádio. Então, eu sinto mais, assim, que eu sou mais presente hoje. Consigo, né, estar ali e perceber que realmente é algo que eu gosto e tudo mais. Também algo da questão do controle, né? Porque nada que eu fizesse, né, ele iria talvez mudar no sentido do que eu tenho que passar. Eu tenho que fazer o tratamento e acreditar que vai dar certo, mas aquilo de querer controlar muito as coisas não funciona, né? Então, nossa, tiveram muitos aprendizados, assim. Vários. Mas essa questão do desacelerar, de você viver um dia de cada vez, de realmente validar as coisas que você gosta e não deixar para depois, né? Porque quando você se depara com essa situação, tu pensa: meu Deus do céu, o que eu posso fazer, né? Olha o que eu deixei de fazer, ou o que eu poderia ter feito. E assim, né? De quando a gente tem essa possibilidade, né? E às vezes a gente deixa passar. Então hoje eu penso: não vou deixar passar. Né? Não quero deixar passar. Vamos ali, Ângela, vamos. Até na Escobel, eu dei risada que o Daniel perguntou pra mim: Ângela, tu quer ir em qual show? Eu falei assim: como assim? Eu vou em todos, né? Quero ir em todos agora, eu quero fazer tudo que eu não fiz. Quero participar de tudo, quero que me convidem, quero participar, ter esses momentos, assim, sabe? Quero ter mais... Quantas coisas a gente deixa de fazer por preguiça, ou não estava muito bem, ou, né? E quando nós nos motivamos e acabamos indo, né? Na maioria das vezes a gente não se arrepende, né? Sim. Normalmente acaba sendo algo muito bom, acaba sendo uma vivência muito boa. E se for ruim, é história para contar, né? Exatamente. Pelo menos a gente consegue dar risada. Né? E até pensando no sentido de talvez poder ajudar algumas pessoas, porque assim... Quando eu descobri, aí logo depois eu comecei a seguir algumas pessoas e eu visualizei que tinha pessoas que depois do diagnóstico ajudavam outras pessoas. E aí eu senti assim: nossa, mas o que eu vou fazer? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Como que eu vou fazer para ajudar outras pessoas, né? Mas aí eu entendi que as coisas iam acontecendo conforme era para acontecer, né? Talvez eu não tenha usado tanto, por exemplo, as redes sociais para falar sobre isso. Mas eu acredito que esse momento, por exemplo, aqui, né, é uma forma de alcançar alguém, né? Sim. Ou até mesmo aceitar outros convites para falar sobre isso, né? Para que a gente possa estender essa mão, talvez através até mesmo de uma conversa, né? Eu
Eu adoro conversar, então... E as pessoas possam me procurar também quando tiverem alguma dúvida, o que tiver no meu alcance. Eu fui muito ajudada, assim, por diferentes pessoas, inclusive que eu não conhecia, né? E é uma coisa bem interessante também, né? Porque eu falei que eu era um pouco retraída, mais tímida. E eu me aproximei de muitas pessoas durante esse período. Pessoas que talvez não se chegariam a mim antes, né? E talvez uma forma de tentar se aproximar. Eu conheci muitas pessoas muito legais. E eu também quero ser assim, né? No sentido de talvez poder fazer alguma coisa por alguém, como várias pessoas fizeram por mim. E essa é disparado, assim, a melhor forma de clarear, né? Quando tu tá em alguns... Quando a gente tá na escuridão, né? Porque você tem a conversa com o médico e ele te clareia uma parte, né? Mas quando tu conversa com alguém que já passou por aquilo, é muito diferente, exatamente. né? Porque ela simplesmente te traz muitas informações, assim. Eu me recordo de quando o neuropediatra de Curitiba indicou o canabidiol para o Ulisses, né? E aí ele disse, tá aqui a receita, pega na farmácia, e a gente iniciou e não deu nenhum resultado. Mas nisso eu pensei, não, mas eu preciso entender melhor sobre o que é esse tal de canabidiol, né? E nisso, através de algumas pessoas que eu conversei, acabei entrando num grupo de pais cujos filhos tomavam o canabidiol. E ali eu descobri um universo totalmente diferente de qual que era o canabidiol que era bom, né? Como que tu fazia para importar, como que ali, assim, de novo, clareou muito e aí, enfim, consegui a medicação correta. Então, inclusive, agradeço muito essas pessoas que foram... e isso nos inspira, né? Sim. Porque hoje, quando eu vejo alguém que está passando por algo parecido, eu também sou bem retraído, né? Não sou muito de ficar fazendo amizade por aí, assim, né? Mas eu vejo a situação e eu puxo, esse médico aqui, esse cara aqui entende, esse grupo aqui vai te ajudar. Eu dou alguns direcionamentos, assim, para tentar... Nossa, para mim foi bem importante. As pessoas que eu conheci aqui em Beltrão, nossa, inclusive mães de alunos que eu já conhecia antes, elas me auxiliaram muito, assim. Inclusive, na questão depois da cirurgia, né? Porque são decisões que você tem que ir tomando aos poucos. E elas me ajudaram muito. Foi bem importante, assim, as conversas que nós tivemos. Pessoas que simplesmente foram lá e te deram aí direcionamentos. E também porque, como já passaram, sabem aquilo que talvez amenize ou chegue de uma forma bacana para você ouvir, né? Então eu ouvi várias coisas assim que me motivaram bastante, assim. Mas uma coisa que acho que fica muito óbvia, né, Ângela, é que você tem muita facilidade para se comunicar. E todo esse estágio que você fez, né? Gravando aula, gravando agora as divulgações sala de aula, da enfim. loja, né? Eu acho que tudo isso vai facilitar para você também falar dessa questão. Tomara. E pode ser muito útil mesmo para a vida das pessoas, né? Eu fico me perguntando assim, né, como que eu posso fazer, mas as coisas vão acontecendo. Sim, no devido tempo. Né? Inclusive, hoje, uma pessoa falou para mim que estava me acompanhando pelo Instagram da loja e que que eu tinha ajudado de alguma forma. Não foi muito específica, mas eu fiquei muito feliz. Então, que talvez, mesmo que eu não tenha percebido, talvez eu tenha alcançado, né, algumas pessoas. E você se define, Ângela, como uma pessoa de muita fé, né? Você já falou isso, que você está desde sempre, desde criança, você sempre participou de tudo. Mas participar é uma coisa, a fé é outra, né? O quanto você acha que a fé contribui assim para a tua recuperação? Ela contribuiu muito. Assim, em todas as fases da minha vida, assim, né? Ela me traz, assim, essa esperança, essa confiança. E eu costumo dizer que ela é a minha herança, assim, né? Os meus pais, eles me oportunizaram muitas coisas, mas a fé é algo que eu quero passar, assim, para os meus filhos, que é uma coisa que ninguém tira, né? Que ninguém tira de mim. Então, eu mudei muito, por exemplo, nesse período. Mudei a aparência, mudei muitas coisas, mas isso Isso permanece. Isso permanece, né? Então, é algo bem importante, assim, para mim. Ele é um norte, é uma conexão leve, né? Não, algo que realmente me faz muito bem, assim. E é muito bom falar sobre isso também, sabe? Porque eu sei, né, de tudo aquilo que
eu passei, né, da importância do tratamento, da importância dos médicos, da importância de todo o entorno, né, da minha rede de apoio, dos familiares, todos os profissionais que me acompanharam durante esse processo. Mas isso foi algo, né, que foi algo que estava ali sempre dentro, me fazendo acreditar. Eu tenho medo ainda, né, porque é algo que, até conversando com as pessoas que já passaram, dizem que é um medo que fica de você ter uma recidiva. E aí eu tento lembrar que vai dar tudo certo. É isso aí, tem que confiar, né? E, Ângela, tu comentou com a gente que bom, que você ainda não tem filhos, mas que está nos planos, e que inclusive vocês estão iniciaram o processo de adoção, né? Sim. Conta um pouquinho como é que está sendo essa etapa. Inclusive foi durante o tratamento. Então, logo que nós casamos, nós já tínhamos vontade de ter filhos. Mas aí, né, surgiu a situação, né, que nós perdemos uma criança na nossa família, que foi o filho da minha irmã mais velha. E depois disso, nós não falamos mais sobre ter filhos, eu e o Daniel. Foi algo que ficou uma marca muito, né, triste ali pra gente. A perda de uma criança E aí, um pouco antes, né, do diagnóstico, nós voltamos a falar sobre isso e voltamos a tentar. E nós não estávamos conseguindo até então. Fizemos exames, procuramos entender e até o momento não tinha nada que me impedisse, né, de gestar. Mas aí veio o diagnóstico e daí piorou o cenário, né? Então, nesse período, nós conversamos mais sobre a maternidade, a paternidade, falamos sobre as nossas vontades e aí surgiu, né, o desejo de adotar. Foi algo muito assim que os dois sentiram, no sentido de que parece que tem alguém que está esperando por nós, algo assim. E aí nós começamos então o processo, né, de preparação, que ele inicia com a participação dos grupos de apoio, do grupo de apoio, né? Então você participa então dos encontros, aí você faz também um curso e aí depois você entrega a documentação. Então nós estamos nessa fase, já entregamos a documentação e estamos esperando então a ser habilitados para entrarmos na fila. Então estamos aí agora. Está bem adiantado então. Sim, já estamos aí desde o ano passado, né, nessa trajetória aí. E é bem legal, assim, pensar sobre isso, né, porque você também tem uma ideia de adoção, e aí quando você conversa com as pessoas que estão no grupo, é muito legal, porque aí você começa a entender como que realmente funciona, e você percebe o quanto é preciso falar sobre isso ainda, né, e então nós estamos, assim, muito felizes por ter esse apoio também aqui, né, na cidade, que a gente possa tirar as dúvidas e tudo mais. É um grupo que funciona muito bem, né? A Franciele veio aqui, né? Franciele a Melati, né? Sim. Nossa, as meninas são muito bacanas. Você falou aí no Daniel. Como é que você conheceu o Daniel? Eu conheci o Daniel no Mário de Andrade. Lá no tempo do magistério, eu fazia o magistério. Desde os primórdios, então. E ele fazia a administração. Então, nos conhecemos lá na escola. De manhã. Eu não lembro agora. Gostei muito dessa pergunta. Existe uma grande diferença entre estudar de manhã e estudar à noite, na verdade. Estudando de manhã. Tem um diferencial. Vai estudar à noite. À noite nem tanto, assim. E aí foi lá. Olha, é muito engraçado. Assim, o Daniel, eu costumo dizer que ele é meu equilíbrio, né? Porque eu sou mais séria, ele é mais extrovertido. Eu sou mais preocupada e ele já é mais despreocupado. Então, vai puxando o outro, assim. Um bom equilíbrio. Um equilíbrio. Muito bom, muito bom. Chegamos. Não vou fazer nem mais uma pergunta, para você não me desqualificar. Não vou falar mais nada. Não vou perguntar se era de manhã ou se era de noite. Não, foi engraçado a cara que eu fiz também, né? Achei engraçado não lembrar também, né? Foi boa, sei essa lá, foi boa. Eu acho que eu tenho meus períodos de Mário de Andrade bem divididos, assim, de manhã, à noite. Né? Ah, tá. Por isso. Sim. Então tá Por bom. isso. Então tá bem. Chegamos então no finzinho? Ao finzinho. Também conhecido já, como... né? Passa rápido, né? Passa rápido.
Você vai perguntar ou vai ficar tomando água? É que tá tão boa essa água. Não, é água mesmo, né? Não... Que triste, né? Mais uma convidada que faz vocês tomarem água. Mais um convidado. Mas trouxe docinho, né? Não, mas olha aqui, Trouxe né? docinho, tá tudo bem. Ah, Não, tá. esse presente aí realmente... A Gabi chega aí de sexta para sábado, não sei se vai ter alguma coisa ainda, né? Nesse caso, Complicado isso aí. nesse caso eu não sei. É. Mas enfim, vamos à bundinha da Cuca, né, Ângela? A primeira pergunta do fim. A primeira Gostou pergunta dessa? do fim. Na verdade é um pedido, né, Ângela, que tu possa indicar alguém, o trabalho de alguém que você gostaria de sugerir, o trabalho de alguém que você confie. Não precisa ser só um também. Tá. Pode ser Pode mais. ser. Uhum. E até Chama uma vale. listinha aqui. E vale o nepotismo. Então, olha, eu teria muitas pessoas, assim, para falar. Pessoas muito, muito especiais e muito importantes, assim, que fazem parte da minha história. Mas eu quero destacar o Dr. Márcio Schenato, que foi, assim, um divisor de águas no meu processo de identificação, né, da doença. Então, assim, uma pessoa... Foi ele quem identificou. Muito humana, e eu disse para ele, né, o quanto esse olhar atento para o paciente, né, fez toda a diferença na minha história, né. E aí, logo na sequência, eu conheci o Panayotti também, né, por conta do Dr. Márcio também, e foram esses dois profissionais que me ajudaram muito. Eu serei eternamente grata, assim, pela forma como eles foram atentos, né, e rápidos. Então, isso fez com que eu pudesse ter esse resultado, né, esse tratamento. Então, com certeza, sempre que eu puder, eu vou lembrar deles e agradecer pela vida deles e pelos profissionais excelentes que eles são, né, e por terem marcado positivamente, assim, né, esse momento. E, por último e não menos importante, eu quero falar sobre o Érico. Vai parecer rasgação de seda, mas não é, né, por conta da terapia, né. Eu sou uma pessoa antes da terapia e outra, então, assim, a análise, ela foi algo que contribuiu muito, né, para a Ângela que é hoje, essa Ângela mais comunicativa, essa Ângela que, quando descobriu essa dificuldade, pensou, nossa, mas será que eu estou lidando bem mesmo? É isso mesmo? É resultado de todo esse processo? Então, sim, que as pessoas vejam, né, a terapia, a análise como algo que faz a diferença na vida das pessoas. Então, com certeza, eu falo muito, né? As pessoas que convivem comigo ouvem muito e também vou falar ainda muito sobre o Érico. Acho que um ponto forte dele é o sigilo, né? Porque as pessoas podem considerar que ele mantém o sigilo. Porque quando surgiu a ideia de falar contigo, né? Acho que realmente é uma baita ideia, né? Você tem o contato, Érico? Eu vou ver se eu consigo. Legal. A Ângela me pegou despreparado agora. Assim, Agora. Não esperava. Mas é muito legal olhar, assim. Não, nunca conversamos tanto tempo de frente, assim, né, Érico? Tantos anos de terapia e eu só ouço a voz do Érico. Eu falei pra ele que ainda bem, né, que eu imagino, assim, não. As caras e bocas ali. Né? Mas é muito legal, assim, perceber quanto o quanto me ajudou, né? Tudo isso. Então, eu aproveito para te parabenizar, né, Ângela, pela maneira como tu encarou isso tudo, né? Porque um dos grandes diferenciais, acredito, para o bom resultado do teu tratamento foi justamente a maneira como tu encarou, né? Que isso tudo, né, de não ser simplesmente aquilo que tu olha para trás e só tem um buraco, né? Não, tu olha para trás e tu soube como preencher esse período, né? E tu disseu muito bem nisso, né? E acredito que é um dos elementos que favoreceu
né, pro bom resultado que Sim, veio, né? que bom. Então, parabéns pela tua dedicação também. Obrigada. Agora como é que diz? É resetar e pensar, nossa, olha, tá vendo? É isso, né? Porque por muito tempo a gente às vezes duvida, né, da nossa capacidade. E olhar para isso faz pensar, nossa, sim, fui eu que passei por isso, né? Então agora sim, né? Realmente celebrar, né, a minha história, não resumindo ou fixando ela nesse período, mas foi muito legal, por exemplo, falar sobre isso agora, né, da minha história aqui com vocês, para olhar para trás, né, porque muitas vezes somos nós os únicos, como que diz, a pessoa, a testemunha que está ali. É o narrador, né? Viveu, é o narrador. Né? Por mais que a gente esteja sempre rodeado de pessoas, é você que sabe, né, o que você viveu, como que foi passar por determinada experiência, desde de criança e tudo mais. E às vezes a gente deixa de celebrar, né? Então, se hoje eu me considero uma pessoa corajosa, talvez, ou comunicativa, né? Com certeza. Foi por conta das coisas boas e das coisas ruins que eu vivi, né? Então, eu não quis deixar de fora esse acontecimento ruim, né? E até mesmo, por exemplo, falar hoje sobre adoção, sobre eu não ter conseguido ainda gestar. Muitas vezes eu pensei, né? Por conta até da sociedade, enfim, de a gente esconder, mas essa é a minha história, né? Então, que bom hoje olhar para ela e dizer que sim, que essa sou eu e eu cheguei até aqui e quero celebrar isso e dizer que você conseguiu, enfim, e que se você conseguiu isso, você pode várias outras coisas, né? Isso mesmo. Vamos para a última, então, Ângela? Para a segunda pergunta do fim? A última pergunta do fim. Então, Ângela, se você pudesse voltar no tempo e conversar com aquela Ângela lá de 17 anos, talvez numa pastoral, num grupo de jovens, o que é que você diria para ela? Qual seria o chacoalhão conselho que você daria, né? Eu acho que eu falaria sobre essa questão do controle. Não sofra tanto. Não adianta você tentar segurar e abraçar tudo, que tem coisas que escorrem pelas mãos, né? E curta, aproveite. Outra referência da série, né? Aumenta o volume do carro e abaixa o vidro e vai curtir, né? Que você merece essa exposição positiva, ela é para você. Então, vou emocionar. Fica à vontade. Fica à vontade, não tem problema não. Que sim, que você merece as coisas boas, sabe? Claro que Porque é muito fácil, parece que falar de uma coisa difícil que você passou. Então, eu percebi que eu tive muito mais facilidade de falar sobre esse período da doença do que coisas lindas que eu vivi, né? Então, eu diria para a Ângela aproveitar mais e sei lá, acho que só se preocupar menos, porque o que a gente tem que viver, ninguém passa pela gente, né? Sim. E eu, por muito tempo, tentei controlar muito as coisas, me cobrando, querendo ser sempre não melhor do que os outros, mas melhor, né? Então, não vou participar de uma banda, por exemplo, porque não sou a melhor vocalista, né? Não vou fazer tal coisa porque não sou a melhor. E eu acho que o tratamento, ele me trouxe muito isso também, de desconstruir um pouco, sabe? Então, agora, não precisa ser a melhor. Só precisa ser alguém que faz, do meu jeito. Precisa ser a Ângela. Exatamente. E isso tirou um peso muito grande das minhas costas. Porque a impressão que eu tinha é que talvez se eu não fosse desse jeito, as pessoas não iriam gostar de mim. Mas no momento que eu estive mais frágil na minha vida, foi que eu percebi que as pessoas gostavam de mim. De você. Então, isso foi um reencontro, assim. Eu acho que na fragilidade tem muito de ser verdadeiro também, né? É um momento que a gente não consegue se esconder, né? Não tem. Não tem como. E aí também você conhece também quem são as pessoas que estão ao teu redor também, né? Exatamente. Quem de fato está do teu lado, né? Sim. É isso aí. Exatamente. Isso aí. Muito bem.
Muito bem. Chegamos, então. Chegamos no finzinho. Nos sentimos honrados com a tua presença, Ângela. Muito felizes por ter também você aqui. E eu acho que a gente, com você, dando essa oportunidade para você falar da tua história, com esse sorrisão aí que só se escondeu um pouquinho agora no final, mas ele volta. Eu acho que vai ser muito bom para as pessoas, né? Certamente vão ter outras pessoas que vão passar pelos mesmos problemas que você passou. Sim. E a tua lição de superação e de maturidade para falar disso, ela é muito importante. Eu acho que ela vai seguir daqui, né? As pessoas vão te procurar mais ainda. Que bom. Muito bom ter esse espaço. Para usar desse teu conhecimento, dessa tua vivência. Isso mesmo. Eu vou olhar lá na frente e vou lembrar desse dia, assim, com um carinho muito especial, assim, por ter parado para pensar um pouco também, né? Sim. É bem bacana. E poder ficar esse registro, né? Esse registro, é verdade. Muito bom. Isso aí. Chegamos ao finzinho, então? Fechamos. Então tá bom. Fechamos. Sim.